Pessoal, então, boa noite a todas. Boa noite. Boa noite. Que Boa noite, oi. Hoje a gente vai falar aqui do capítulo 2, que é a saúde na terceira idade. O que a gente falou na aula passada da saúde na infância? Já acabou o primeiro módulo? Já acabou. A gente está no segundo capítulo da apostila Saúde e seus cuidados. Então eu vou ter que dar uma saidinha buscar a apostila, tá? Já eu posso. Tá. Então, assim, na aula passada a gente falou sobre a saúde na infância, né? Não foi isso que a gente conversou? E o que a gente precisa fazer para garantir essa saúde na infância? Estar atento às coisas que as crianças fazem, se eles desenvolvem as coisas, os movimentos, as brincadeiras, se eles não ficam, a criança fica muito quieta ou muito hiperativa, tem que estar atento mesmo. Isso mesmo. E aí a professora pediu, né, para vocês organizarem, né, uma rotina, se fosse do filho, do neto ou de alguma outra criança, né, sobre... Oi, Val? Eu comecei a fazer, daí eu tenho 2 trabalhos para te entregar, esse e o outro. Tá pronto, é só levar. Tá bom. Daí a gente colocou ali algumas ações que são necessárias na rotina da criança, né? Que é higiene, alimentação, da gente limitar as horas aí que a criança vai passar no computador, no celular, em jogos, e colocar ali também atividade física, né? Tudo isso a gente listou que é importante aí na saúde da criança. E hoje a gente vai falar da saúde na terceira idade. Então, cerca de 28 milhões de pessoas com idade acima de 60 anos, né, a gente tem aqui no Brasil. 28 milhões de pessoas acima de 60 anos. O Brasil ele tem a quinta maior população mundial, a quinta maior população mundial idosa do mundo. Então, assim, em 2014, as pessoas idosas chegaram a 13%, tá? Que são mais ou menos esses 27 milhões de pessoas. Então, o que está acontecendo? Esse percentual de pessoas idosas está crescendo cada vez mais. Por quê? Porque eles estão alcançando aí um envelhecimento saudável. Então, eles estão tendo mais expectativa de vida, mais longevidade. Então, eles estão indo até os 70, 80 anos ou até mais, tá? Aí a professora pergunta, vocês acham... Chegou alguém? Só um minutinho, gente. Boa noite, quem chegou? Boa noite, quem chegou? Nandiele. Quem? Nandiele. Oi, Nandiele, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Nandiele, a gente está no capítulo 2, apostila Saúde e seus cuidados. Apostila 2? Apostila Saúde e seus cuidados, capítulo 2, página 15. Então, continuando. O Brasil tem a maior quinta população mundial de pessoas idosas, tá? E, igual eu falei, isso vai crescer. Então, os idosos vão alcançar os seus 80, 90 anos, porque eles estão ali tendo um envelhecimento mais saudável, fazendo coisas para ter essa longevidade, tá? Aí a professora pergunta para vocês, o que vocês acham? Vocês acham que a população brasileira tem envelhecido de maneira saudável? Não. Por quê? Porque eu gosto das coisas mais práticas, né? Mais rápido. Oi? Das coisas mais práticas, mais rápido, né? Por causa do dia a dia. Não entendi, Nandiele. Você está falando sobre a alimentação do Brasil? Não, a professora está falando sobre o envelhecimento no Brasil. Você acha que a população brasileira tem envelhecido de maneira saudável? Não. Por quê? Porque está tendo as coisas, está alimentando melhor, as coisas estão sendo diferentes. A
professora não está conseguindo te entender, mas tudo bem. Alguém mais, a Rosa, a Val, vocês acham que a população brasileira tem envelhecido de maneira saudável? Não, Eu acho que não também. Porque hoje em porque dia, os velhinhos, as pessoas idosas, se alimentam muito de qualquer jeito. Eu acho que eles não estão envelhecendo saudável, não. Tá. E você, Rosa, por que você acha que não? por causa hoje nós comemos mal, tudo com química e nós não se alimentamos saudável. Então, eu acredito que nós vamos envelhecer comendo mal para danado. Só que daí assim, esse envelhecimento ativo ou saudável, ele tem a parte da alimentação, mas ele também está ligado a alguns outros aspectos, como por exemplo, a prática de exercícios físicos, né? A prática da gente fazer exercícios também de cognição, né? Que a gente exercitar nossa memória, nossa atenção. Então, gente, tem um gráfico do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que ele traz ali que pessoas com uma idade acima de 60 anos, com o passar dos anos, a prospecção que a gente tem em 2060 é que, 2014 a gente tinha 33% a gente tinha 13% da população idosa. Então, em 2060, a gente vai ter 33% da população idosa. Na página 16, a gente tem um gráfico. Vocês estão conseguindo ver ali? Na página 16, temos um gráfico. Estou vendo. Aí o gráfico tem ali desde o ano 2004, daí ele vai para o ano 2014, 2030 e 2060. Então, vocês olham ali, de 0 a 14 anos, em 2060 a gente vai ter apenas 13% da população aqui do Brasil que vão ter de 0 a 14 anos. Por que isso também está acontecendo? Por que vai diminuir? Em 2004 a gente tem 27 e a prospecção que a gente tem em 2060 vai ser de 13%. Por quê? Eu acho que é porque os adolescentes hoje, professora, eles não querem ter uma vida saudável, parte para as coisas erradas, né? Vício, então isso é desgastante o corpo também. Então a gente não vai alcançando. Uma observação. A gente pode tomar por base que antigamente, quantos filhos geralmente as famílias tinham? Antigamente, quantos filhos as famílias tinham? Tinha muito, né? Hoje é 1, 2, o máximo. Então por isso, em 2060, né, a gente só vai ter 13% dessa população até 14 anos. Porque a gente, hoje, as pessoas que se casam, que ainda tomam a decisão de casar, optam por não ter filho ou apenas ter um filho, tá? E os idosos estão sobrevivendo mais. Então, por isso vai diminuir aí a quantidade de jovens e vai aumentar a quantidade de idosos, tá? Então, a tendência é que a gente tenha um maior envelhecimento da população e a gente tem que entender que, de acordo com o Ministério da Saúde, esse envelhecimento saudável é essencial para manter a capacidade funcional do indivíduo e permitir e trazer o bem-estar ali na idade avançada, tá? Então, assim, aqui a gente também tem outro gráfico na página 16, que ele fala de fatores que vão interferir na saúde da pessoa da terceira idade. Então, quem que é considerado terceira idade no Brasil? O que é considerada a terceira idade? Quem é considerado? Acima de 65 anos. Isso, tá? Então, quando eu chego na terceira idade, alguns fatores vão interferir na minha saúde, tá? Então, a gente tem, primeiro,
Hábitos de vida. Os hábitos de vida, eles são um pouco mais do que a metade para interferir na minha saúde na terceira idade. Então, eu tenho 51% de hábitos de vida, tá? Por exemplo, se eu levo um hábito de vida ruim, como vocês falaram, em questão de alimentação, em questão de ingestão, de muita ingestão de bebida alcoólica, muito tabagismo, o que mais? Uso de substâncias tóxicas a longo prazo, não praticar atividade física. Então, eu tenho hábitos de vida que não são saudáveis, eles vão influenciar muito quando eu chegar na terceira idade. Então, 51% são hábitos de vida que vão interferir nessa minha saúde. Depois eu tenho a hereditariedade. O que a hereditariedade pode trazer para mim na saúde na terceira idade? Meninas? Eu não entendi a pergunta. A hereditariedade. Por que ela é um fator que vai interferir na terceira idade? Isso é das doenças, não é? Muita doença? O que é a hereditariedade? É coisas que traz da família, tipo meu avô, assim, pessoas de trás da minha família, antecedentes, assim, os anteriores, lá para trás. Isso mesmo. Então passa do vô passou para o pai para a mãe, do pai para a mãe passou para o filho, né? Então o 20% que vai interferir na minha terceira idade é a hereditariedade. Então, por exemplo, se a minha avó tinha diabetes e a minha mãe tem, eu tenho 20% de chance de ter diabetes também quando eu chegar na terceira idade. Isso aconteceu, o meu médico, quando eu tive o câncer, me explicou. O meu pai e a minha mãe não teve nada disso. Mas, às vezes, os meus avós, lá de trás, tipo, pai, mãe do meu avô, teve. E a gente buscou isso da família e nós descobrimos que uma pessoa, parente da minha avó, teve, que naquela época era câncer, né? Não falavam câncer, falavam que era uma inflamação brava, essas coisas, né? Então a gente buscou e ficou sabendo que alguém essa hereditários aí, foi aonde chegou em mim. Ô, professor, eu achei interessante. Então eu tô ferrada. Sabe por quê? Porque a família do meu pai tinha 11 filhos e todos morreram com câncer. Todos. Aí então E diabetes a minha mãe. Hipertensão hereditário, diabetes hereditário, colesterol. Hipertensão. Triglicerídeos ali, né? A questão das dislipidemias. Então, tem várias doenças que são hereditárias e que eu posso vir a ter. Mas, gente, isso não é uma regra, tá? São alguns casos em que vai ser, em que eu vou ter aí essa hereditariedade, tá? Não são todos os casos aí que é confirmado que você vai ter a doença, tá? Então, 20% são casos de hereditariedade. Depois a gente tem condições ambientais. Das condições ambientais, são 19%. O que pode ser considerado ali como fator de condição ambiental, que vai interferir na minha saúde da terceira idade? Pessoal? Eu não sei. Eu não sei responder isso, não. O que pode ser considerado condição ambiental que vai interferir na minha saúde na terceira idade? Eu acho que a gente está em ambiente bom, ambiente de saúde, tipo, praticar agora exercícios, se alimentar bem e estar em lugares agradáveis. É o que eu imagino. Isso mesmo. Rosa? Eu imagino que ambientais seja o clima, a poluição, isso a gente vai gerindo isso, que vai causar as doenças mais para frente também. Professor? Nandiele?
Não é Natiele, é Angélica. Não, é Nandiele, ela está no celular de outra pessoa. Nandiele? Nandiele? Professora, eu não entendi. Eu acabei. Oi? Eu não entendi. Eu acabei de escutar. Não sabe? Não entendi. Tá, então as condições ambientais, gente, são as condições em que eu vivo, do meu ambiente, tá? Por exemplo, se eu vivo num ambiente, seja ele de trabalho, ou seja ele um ambiente familiar, um ambiente em que eu sofro violência, ou um ambiente que me deixa muito estressado, muito irritado, onde eu tenho também ali coisas de hábitos que são ruins, é tudo essa condição do ambiente em que eu vivo, tá? Então, tudo isso pode me trazer fatores que vão interferir na minha terceira idade, tá? Então, essas são condições ambientais, tá bom? E por último, a gente tem, ó, só 10% é de doença que vai interferir na terceira idade. Então, vocês veem que a metade dos casos vão ser hábitos de vida, tá? E doenças 10%. Então, assim, os problemas de saúde, como eu falei, são só 10%, tá? Que vai interferir ali. Então, o cuidador precisa saber qual auxílio que ele vai dar para esses pacientes aí, frente às limitações dessas doenças. Então, a gente separou aqui algumas doenças, tá? Que a gente mais percebe que pode acometer as pessoas idosas, como por exemplo, a hipertensão, né, que é a pressão alta. Qual que é o normal da pressão? Vamos ver se vocês sabem já dessa. 11 por 7, 12 por 8. Ó, então é considerado normal, pessoal, 12 por 8 a pressão, tá? Aí ela é considerada uma pressão alta a partir dos 14, tá? E o diabetes, quem sabe qual que é a taxa de glicemia que é considerado normal quando a gente faz aquele teste com um glicosímetro? Até 110 é normal. Isso. Mais alguém? Então é Eu considerado... sei que acima de 200 é muito. daí já Então, tá quase... eu cuido sempre do meu pai para que não passe de 200. Tem que ficar sempre, se possível, menos que 150. Sabe quanto estava a minha hoje, Val? Ah, 550 de manhã. Em jejum? Deus me livre. É. A do meu pai, quando chega a 200, a gente se apavora. Em jejum, Rosa? Não, uso o café, mas é muito, né, professora? É muito, ó. A dele, Então, pode falar. a dele sempre eu meço antes de tomar café da manhã. Em Mas jejum. não é pouca Sempre em diferença. jejum. Ó, então assim, o normal é de 90 a 110, tá? Passou disso já está considerado ali alta a diabetes, a glicemia. E a depressão também é uma das principais doenças. Problemas cardíacos, Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, artrose, dislipidemias, que é o caso do colesterol, triglicérides, encoprese e enurese. Que isso, professora? Incontinência fecal e incontinência urinária. E transtornos somatoformes. Então, esses são alguns dos principais problemas de saúde que podem acometer a pessoa na terceira idade, tá? Então, conforme a gente viu aqui, entre todos esses aspectos que interferem na terceira idade, os bons hábitos de vida vão desempenhar ali um maior impacto. Por quê? Quando eu vivo de uma forma em que eu me alimento bem, onde eu não abuso de coisas que vai fazer mal para a minha saúde, onde eu pratico exercícios, onde eu tenho um momento prazeroso, um momento de descontração para eu relaxar, né, que eu estou me cuidando. Então, isso tudo são bons hábitos de vida. Isso tudo vai interferir no meu envelhecimento saudável. E o que vai acontecer? Isso vai diminuir o risco de eu ter essas doenças que a gente falou aqui, tá?
Aí, em contrapartida, a gente sabe que se o nosso comportamento, a nossa rotina não for saudável, eu vou aumentar o meu risco de mortalidade, né? Eu vou aumentar ali, eu vou diminuir, aliás, a minha expectativa de vida, porque daí eu não vou sobreviver até os 80 anos, eu vou morrer muito antes, porque eu estou tendo maus hábitos de vida, tá? Daí o que vai acontecer? Eu vou me tornar uma pessoa idosa que vou precisar de alguém para cuidar de mim. Então, o que a gente precisa fazer? Cuidar para a gente ter um envelhecimento ativo e saudável. E cuidar do nosso paciente também, tá? Então, a gente tem também, ali na página 17, algumas dicas de hábitos saudáveis para pacientes na terceira idade. Como, por exemplo, controlar a pressão arterial. Quem sabe aferir pressão com o esfigmomanômetro? Não entendi, professora. Quem sabe aferir pressão com esfigmomanômetro? Eu sei. Val, você sabe? Sei. Eu não sei medir pressão. Em aparelho nenhum. Não se preocupe, Val, você está aqui no SEDARC para a gente te ajudar. Ainda bem. Eu faço HGT e eu aplico insulina em mim mesma. Ah, que bom, Rosa. Você está aqui, Val, você vai sair daqui aprendendo a fazer HGT e aferir pressão, entre outras coisas, tá? Então, assim, controlar a pressão arterial, que é o que? Meu paciente ele é hipertenso, então eu tenho lá um caderninho, um diáriozinho, né? Então, a pressão dele de manhã estava tanto, à tarde estava tanto, né? À noite estava tanto. Para eu ter o controle de como que está essa pressão dele. Não fumar, fazer a atividade física, que traz vários benefícios, né? A gente dorme melhor, a gente tem mais autonomia, a gente se sente bem, né? A prática de atividades físicas também traz a oportunidade da gente fazer novas amizades e vai diminuir, gente, o risco de todas essas doenças, como depressão, diabetes, osteoporose, entre outras, tá? Evitar o estresse. Vamos ver quem vai evitar o estresse aqui. Quero ver como que a gente faz para evitar o estresse. Gente, olha, tudo é provação, né? Porque evitar o estresse, ainda mais hoje em dia, é difícil, mas a gente tem que tentar fazer isso, tá? Fazer exames sanguíneos. Quem que faz aí pelo menos 2 vezes por ano o exame de sangue, para saber se tá tudo bem? Eu não faço por ano, não. Eu faço umas 10. 2 vezes no ano, certinho. Porque eu preciso fazer por causa do acompanhamento, né? Eu não preciso ir lá no médico, mas a cada 2 vezes no ano, no começo do ano e mais no final, fazer aquela bateria. Isso, então tá certíssimo. Por quê? Eu vou ali ver quais são os níveis do colesterol, como que tá o meu triglicerídeos, a minha glicose, entre outras coisas. Então, a cada 6 meses é indicado, né, que a gente faça exames de sangue. Consultar regularmente um geriatra, né, quando a pessoa é idosa, porque o geriatra é que cuida das pessoas idosas. Alimentação saudável, igual vocês falaram no início da aula, né, quando eu perguntei. Porque a alimentação hoje ela é muito ruim. Tudo é muito pronto, tudo é muita fritura, tudo tem muito sódio. Então tem se alimentado muito mal. E a má alimentação ela vai trazer infarto, ela vai trazer hipertensão, ela vai trazer diabetes, tá? E tem até, se vocês tiverem curiosidade para pesquisar, o Guia Alimentar, tá? Que foi lançado aí em 2014 para a população brasileira. Se vocês procurarem lá no Google, vai aparecer para vocês o arquivo. Que ele vai relatar ali alguns cuidados, alguns caminhos para você se manter dentro dessa alimentação saudável. Mas ela não deixa de ser uma alimentação saudável, não saborosa e balanceada. Ela é saudável, mas ela também é saborosa. Muitas vezes a gente pensa, nossa, vou fazer dieta. Ou fazer regime ou restrição de alimentos. Então, esse guia alimentar, ele ajuda aí nessa questão da alimentação. Controlar o peso, evitando a obesidade. Vocês fazem isso, meninas? O duro é controlar. Eu me cuido quando eu posso. Caminhada. Tá
Andar de ótimo. bicicleta. Uhum. Evitar o consumo excessivo de sal. Por quê, gente? O sal não é só o sal em espécie que a gente vê, o pozinho branco, né? O sal, ele tem todas as coisas. Você vai olhar ali o macarrão no supermercado, o arroz no supermercado, ele já tem na composição o sódio, que é o sal, tá? Então, se eu sou hipertenso, eu tenho que dar uma reduzida ali no sal, tá? Beber. Quem que tá bebendo bastante água aí dia a dia? Eu bebo muita água, professora. Tem que beber até 2 litros de água diariamente. E é o que a gente tem que fazer Eu com tomo. os pacientes também. Olha que lindas. E você, Nandiele? De vez em quando eu tomo, meio por aí. De vez em quando? Eu levo. Nossa. Ó, evitar o consumo de álcool. É claro, né, gente, que uma vez ou outra a gente vai beber alguma coisa, né? Mas o que acontece? É só a gente não deve consumir nada em exageros, tá? Ter um hobby, algo que gere prazer pra gente estar fazendo. Por exemplo, qual que é o hobby de vocês? Ai, quer ver? Eu tô até com medo do que vocês vão responder. Qual que é o hobby de vocês? Alguma coisa que a gente vai fazer que dá prazer? É, Nossa, agora sim. Pode responder com sinceridade? pode, vamos. Não vamos falar besteira, gente. Eu gosto de passear. Eu gosto muito de passear. Tá certo. Eu gosto da minha casa só para dormir. E eu amo a minha casa. Eu gosto Você falou de isso Eu mesmo, gosto da minha Carol. casa, mas eu não gosto de ficar em casa, não. Aham, Gosto de ela falou passear, gosto de estar no meio de pessoas, gosto de conhecer lugar diferente. Você até falou que no começo, quando seu pai veio, né, ele passava É, mal, lembra que você contou, tadinho, até ele se isso. adaptar. Qual que é o hobby da Rosa? Eu gosto de estar dentro da minha casa, mexendo com as minhas flores, os meus animais. Não gosto de passear, não gosto de estar no meio de multidão de pessoas. De vez em quando fazer um churrasquinho aqui em casa. Ó, tá ótimo. Andiele, o seu hobby, qual que é? Depois que aí pouco da pessoa. O que, Andiele? Depois que ele serviço, de a pé. Não dá para ouvir nada. A professora não está entendendo, tá? Mas, igual, o hobby da professora, eu gosto muito de cozinhar, também gosto muito de passear, de viajar, muito eu gosto. O que mais que eu gosto de fazer? Comer. Com certeza. Ó, sei lá, beber uma cerveja, conversando assim com amigos, com meu marido, eu acho muito legal também, é um hobby, algo que a gente faça, que a gente se sente bem, que a gente dá risada, né, que libera endorfina, ocitocina, serotonina, os hormônios ali do prazer, tá? Evitar o isolamento social. Ah lá, Val, esse a gente não vai ter problema, né? Eu não tenho esse problema, graças a Deus. A gente sempre tem que estar interagindo, pessoal, com pessoas, com amigos, com familiares, né? Principalmente as pessoas idosas, elas precisam ter ali os clubinhos de terceira idade, né? Ter amigos, não podem ficar isoladas. Ter noites agradáveis de sono, porque a gente precisa pelo menos dormir 8 horas diárias por dia e exercitar a nossa mente também, né? No caso da pessoa da terceira idade, precisa exercitar ali por meio de leitura, pode ser jogos, pode ser filmes. E seu pai, Val, tá assistindo os filminhos com você? Quando não tem nada, fica perguntando. A professora não te deu filme para assistir? Ó, palavra cruzada, estudos, tudo isso são meios de exercitar a memória da pessoa quando a gente chega na terceira idade ou quando a gente tem o paciente aí na terceira idade, tá? Então, tudo isso vai trazer vários benefícios para a saúde, tá?
Então, o cuidador tem esse desafio lá, lembra lá da rotina que a gente fez, como que organiza uma rotina? Isso tudo são ações que a gente pode colocar dentro da rotina do paciente para ajudar, tá? Então, a gente ali é responsável por esse autocuidado, não só nosso, mas o cuidado do nosso paciente também, da gente estimular o paciente a ter independência nas atividades dele, tá? Então, a gente tem que promover essas ações de envelhecimento saudável e ativo para o nosso paciente, tá? Isso tudo vai envolver bem-estar físico, mental e social. Então, a gente precisa buscar coisas para promover esse envelhecimento saudável ativo do nosso paciente. Vocês acham que, além de tudo isso que a gente falou aqui, a gente poderia, através de alguma outra coisa, estar fazendo, promovendo esse envelhecimento ativo para o nosso paciente? Ou esse envelhecimento saudável? Gente, a Val caiu na reunião. Cadê a Val? Ela já volta, acho que ela deve ter caído em Ah, sempre tem, professora, mas agora no momento não estou lembrando, não. Ó, então assim, a professora quer que vocês, para a próxima semana, façam um trabalhinho, trazendo aí o que é um envelhecimento ativo, tá? E uma ação para promover esse envelhecimento saudável. Uma ação. Isso. O que é envelhecimento ativo e uma ação para promover o envelhecimento saudável, tá? Aí vocês façam aí, e daí vocês tiram uma foto e manda para a professora. Val, tudo bem? Oi, deu um pane aqui, mas já voltou. Ô Val, você sabe de alguma ação para a gente promover o envelhecimento saudável? Coisas pra gente fazer? Alguma coisa para eu promover o envelhecimento saudável para o meu paciente. Ai. Tá, sempre ter conversas amiga, conversar coisa boa. Porque sempre num ambiente bom, alimentação boa. Eu sempre bato muito nesse negócio de alimentação, porque é isso aí que, como diz, está acabando com a gente, né? É verdade. Ficar comendo bobageira, lanche, essas coisas, refrigerante. Doce, refrigerante. Ó, então a professora pediu de tarefa, tá? Para vocês pesquisarem o que é envelhecimento ativo e uma ação para promover o envelhecimento ativo, tá? Como que é o primeiro, professora? O que é envelhecimento ativo? O que é envelhecimento ativo? Ativo? Isso, ativo. E uma ação para ter um envelhecimento saudável, é isso? Isso, tá bom? Pesquisar. O que é envelhecimento ativo e o que mais? Trazer uma ação para promover um envelhecimento saudável. O que é envelhecimento ativo e trazer lazer? Não, trazer uma ação para o envelhecimento saudável. Uma ação para o Para promover o envelhecimento saudável. Eu vou escrever depois no grupo lá para vocês, tá? Então, meninas, agora só vamos dar um intervalinho e a gente já retorna aí com a próxima aula, tá bom? Sim. Bom. Fiquem aí. 5 minutinhos para a gente beber uma água e ir no banheiro, tá ok?